E aí, pessoas que assistem um vídeo no YouTube? E aí? Bom, é o seguinte, a gente está fazendo esse vídeo para anunciar algo que a gente criou em conjunto, que é o mangá. Então, como o YouTube tem uma exposição muito grande, para conseguir mais visualização, mais gente vendo e lendo, Lendo, né? Principalmente lendo. lendo o mangá, então a gente está fazendo esse vídeo. E, bom, por que das máscaras? Porque a gente é tímido. Principalmente porque a gente é tímido. E é o motivo pelo qual as duas máscaras são pretas, porque só tinha essa tinta. Então eu sou Eric, o criador, e esse é o Brian. Brian, o desenhista mesmo. E co-criador. Não, você ajudou sim. Claro. Então agora a gente vai falar um pouco sobre como ocorreu a criação. Então foi o seguinte. O Brian, certo dia, apareceu na minha casa, um dia natural, e falou, tô pensando em fazer um mangá. Aí eu falei, beleza, então você faz. Aí, bom, ele falou, tá, mas eu não tô conseguindo elaborar a história, então você pode me ajudar? Beleza, então eu te ajudo. E aí, bom, eu comecei a tentar fazer, mas eu decidi, por que você quis fazer isso, o mangá? Então, contando desde o começo, mais ou menos, da minha história de desenho, mais ou menos. Eu já desenhava na escola, né, bem resumidamente. E na classe, pelo menos, todo mundo dizia que eu desenhava bem, então tá bom, eu acreditava, né. Era chato, não tinha graça, legal ficar desenhando mesmo. Com certeza. Os outros pediam pra mim fazer os desenhos deles na aula de artes, mas normal. Aí quando eu tive a internet, comecei a baixar os animes, né, porque até então era mais o meu primo que me passava mesmo. Então eu só conhecia o mais popular. Mas aí, quando eu comecei a buscar os que eu gostava mesmo, eu tendi o meu desenho mais para esse estilo de anime mesmo, de mangá. Eu ia fazendo, copiando mesmo, sem nenhum propósito, sem nenhum projeto. Só que um dia eu baixei, cara, um anime chamado Bakuman. Aí eu falei, deixa eu ver, né, normal. Só que foi incrível, cara, porque cada final daquele episódio, de um episódio daquele anime, eu não sabia se eu via o próximo episódio ou se desenhava, porque me deixava realmente inspirado, cara. Até hoje eu nunca vi outro igual, então, pra ter uma regularidade maior, né, eu resolvi fazer um mangá, uma história mesmo. E foi de lá que veio a maior inspiração. Só que aí eu pedi a ajuda dele com a história, né? Bom, eu sempre gostei de desenhar, desde que eu era criança, mas nunca fui bom nisso. Também sempre adorei ver desenho animado, de todo, em qualquer tipo. Nossa, tipo, uma coisa que me entretinha quando era criança. Fazia eu ficar parado e não dar trabalho pra minha mãe. Ligar a TV e colocar em desenho. Boa. Bem simples. O filho perfeito, não dá trabalho, fica lá só assistindo TV. Funciona. Então foi assim, eu sempre adorei e comecei a ver sempre. Tipo, não perdia um dia da TV Globinho e era sempre assim. Aí eu comecei a conhecer os animes, mesmo sabendo que, mesmo não sabendo na época que era anime, porque até então eu não conhecia esse tipo de coisa. E aí... Era o que passava, né? A gente vê o que passava na TV. Legal. Até então era tudo desenho, tanto faz. Sempre vinha do mesmo lugar. Da TV Globinho. E aí foi assim. Depois, quando eu tive uma internet melhor, também por influência de um amigo meu, eu comecei a baixar anime. Comecei a ficar bem inspirado, gostar disso. E aí comecei a ver regularmente. Passei a tentar entender um pouco disso. E aí, bom, agora já vou começar a falar de como ocorreu a criação da história por parte de mim. Um dia, em um certo momento privado, depois o Brian tinha falado para mim ajudar ele a fazer, eu realmente fiquei empenhado em querer fazer um mangá, até porque é uma experiência diferente, né? Eu sempre gostei de ver anime, então, nossa, fazer um mangá é uma coisa demais. Legal, cara, minha própria história. Aí beleza, aí surgiu a ideia do mundo. E na verdade já tinha uma história pré-pronta na minha mente, que era uma história que envolvia uma coisa obscura, tipo um Death Note. Aí você fala, nossa, faltou humildade, hein? Você tá comprando a ideia que você teve na sua mente com Death Note. Não, não é assim, cara. Você é um gênio ou o quê, cara? Genial. Eu só peguei assim, a história teria uma ambientação escura e sombria, uma temática tão sombria quanto o Death Note.
Mas eu falei não, porque eu realmente queria fazer algo que eu mais gosto, que é o lado shounen de luta. Aí eu peguei e pensei recriei o mundo na minha mente. E o personagem principal com umas características genéricas de herói que todo o mangá e até HQ possui. Até porque é bem... Principalmente do shounen, né? Porque sempre tem ali uma relação parecida com eles. Parece que... é fácil se distinguir o herói. É bem fácil. Aí eu criei esses 2 pontos. Aí de repente eu pensei, tá, mas e aí, como é que vai ser a história em si do mangá? Aí eu comecei a continuar vivendo normalmente, andando por aí, até que surgiu a ideia de como seria a história do mangá. Então eu criei pontos, tipo, tá aqui, vai chegar ali, vai acontecer isso, assado desse jeito, dessa forma. E aí comecei a fazer uns rabiscos, que seria assim, os quadrinhos potenciais pro Brian olhar assim e desvendar. Tentar decifrar ali o que ele quis dizer ali. Então peguei esses pontos e comecei a desenhar. E toda a narração, toda a interação surgiu ali no momento que eu estava rabiscando os quadrinhos. E foi dessa forma. Aí depois desse ponto, ele falou, eu dei a história pro Brian, aí ele falou, é o que tá tendo. Mas falei, qual foi a sua primeira impressão depois que você pegou a minha história? Por que você falou, vou fazer isso? Então, eu já não me acho muito bom assim com histórias, então para esse primeiro, como eu já sabia que ia ter muita coisa que eu ainda ia aprender e ia errar, então eu queria uma história mais rápida assim, pegar uma pronta. Aí eu peguei as páginas dele já mais ou menos diagramadas, né, com os quadros assim, e eu fui melhorando, fui vendo se dava para ficar bem parecido ou então se eu tinha que alterar. No final eu acabei até aumentando do original que ele me deu, acho que umas 3 páginas, não sei. E eu fui fazendo assim, normalmente. Me preocupando, claro, com os passos, as coisas. Mas foi aprendendo na hora, cara. Foi bem intuitivo. Aí beleza, a gente criou. Mas até então a gente só tinha os personagens, que era carinha 1, carinha 2, menininha 1, menininha 2. A criação dos personagens foi antes disso, claro, mas foi bem trabalhoso, né? Foi. Tipo, a gente não tinha o visual do personagem, aí eu peguei e falei, bom, agora eu vou começar a moldar assim o visual do personagem. Aí a gente, teria que fazer algo do tipo um shounen de luta. Pegar, colocar cada um com uma característica, um detalhe assim especial. E aí eu tentei fazer isso. Eu fiz ali uns rabiscos mais bem elaborados, né? Já dava pra distinguir o cara uma camiseta de um short. E aí dei pro Brian. E aí, bom... Eu peguei essas ideias iniciais dele, melhorei os que ele já tinha feito, alguns eu dei algumas ideias também, outros vieram sem cabeça, coloquei a cabeça neles. Não importa, isso não é desnecessário. Só um detalhe, né? Nem precisava ter posto. Peguei. Cabelo. E um pouco também, bem pouco, eu criei mesmo. Ele deixou pra mim fazer o personagem completo. E aí a gente decidiu até a arma de um certo personagem, né, que tem lá, misterioso. Leiam. Vocês vão ter que descobrir quem que é. E a gente discutiu e foi assim, a gente chegou num ponto final e começou aí sim o processo de eu fazer as páginas da versão final já. Mas até aí nesse ponto a gente ainda não tinha os nomes, veio só depois. Foi complicado, envolveu muita pesquisa ali, porque até então eu não manjava de nada do japonês, ele até tentou aprender japonês. E aí fui pesquisando o significado dos nomes japonês, fui fazendo ali um quebra-cabeça, peguei vários nomes em um bloco de notas, fui selecionando, tentando relacionar o significado do nome com o personagem. Isso é bem legal falar, porque a gente só não escolheu o nome bonitinho que a gente gostou. A gente viu a personalidade do personagem e procurou um nome que combinasse com ele, que desse assim meio certo pra ele. Aí sim, foi isso mesmo. E aí, bom, depois disso foi a parte de... A gente começou a pensar nas cores depois do nome. As cores. Relacionado ainda ao personagem foi as cores.
pra fazer a capa e tal, alguma outra coisa que vai usar. Porque imagina em preto e branco. Isso é complicado. E aí, bom, eu tentei definir cor, sendo que eu definia basicamente, pegava assim o desenho, colocava azul, na parte que seria azul, verde, e aí eu peguei e já fui dando a parte trabalhosa, ficou tudo pra cima dele, afinal de contas é ele que queria, assim, ser algo do tipo mangá, trabalhar com essa área. E aí ele que definiu os tons, né? Foi É, foi algumas cores também, que ele me passava cor opaca mesmo, e eu colocava sombra e tudo, que dá aquele visual final, né? Mudo. Aí depois das cores, que ainda era relacionada aos personagens, a gente foi passar pro cenário, pra ambientação. exatamente. Depois que já tava as páginas desenhadas assim, em algumas a gente precisava ainda do cenário para aquele lugar específico. E aí a gente também foi pesquisando isso. E essa foi a parte final das páginas, assim. É interessante falar da ambientação. Foi também um pouquinho complicado, né? Foi uma pesquisa e tal, a gente pegou. Porque é um mundo fictício, só que tem referências à realidade. A realidade da Idade Média. Não tem assim uma idade, uma época Nada exata específico. e nem um país, um continente exato. Então a gente É um mundo novo. teve que ir juntando os pedaços assim e criar um mundo novo mesmo. Aí foi bem interessante essa experiência. Demais. Brincando de Deus. Legal, hein, cara? Nossa. E aí, bom, você teve algumas dificuldades em relação a todo esse desenvolvimento? Tive, cara. No cenário foi uma das dificuldades. Alguns ângulos de algumas cenas eu mudei várias vezes, realmente. Teve páginas que foram complicadas. Teve página que eu fazia e eu não conseguia um resultado satisfatório, eu ia lá na frente e depois deixei para voltar nelas a hora que eu já tivesse terminado mais fácil. Que aí eu podia dedicar mais tempo para elas. Por causa da minha falta de experiência, né? Afinal de contas, primeiro mangá. Então não tem como. Mas aí a evolução foi notável já. Mesmo desde a primeira página para a última eu já percebi a evolução. E hoje, se eu for pegar ali e olhar, mesmo ainda não estando nesse exato momento que a gente está gravando, não estando lá para vocês verem ainda, mas está pronto e eu já mudaria coisas porque a evolução já aconteceu, mas é normal. Agora, só no próximo eu vou aplicar essas melhorias. Acumulando XP. XP, cara. Vou upando assim, de acordo com o tempo. Bom, e agora eu vou falar brevemente da história, para você já ter uma noção do que vocês vão ler. É o seguinte, é um personagem principal que é o chamado Oni Takeo, e Oni Takeo ele vive uma vida bem rotineira, é uma espécie de orfanato, que é para crianças que acabaram perdendo sua família entre as guerras, porque esse mundo é um mundo de intenso conflito. Então ele vive ali com seus amigos, as pessoas assim próximas a ele, inclusive o Sr. Okamoto, que ele acolhe todo mundo, mas é algo assim local. É ele que teve a ideia, ele fez, ele não tem verba de ninguém, ele só pensa em fazer o bem para aquelas crianças que não têm família. E aí, nesses dias normais, eis que um certo personagem misterioso aparece. E nesse dia, muitas coisas acontecem, tem reviravoltas. É o início de uma grande história shonen. Porque assim, como eu peguei em base em shonen de luta, elas conhecem um ritmo normal, nada de especial, para tomar um desfecho grandioso. Então eu quis colocar uma ideia de todo um potencial que teria à frente. Não exatamente que teria uma continuação, mas que existe um espaço ali para crescer para um rumo muito maior a história. Sim, tem uma forma de continuar ainda com muitas brechas. Cada personagem ali tem seu passado e tem sua história adiante, que ele vai construir. Motivação. Esses personagens que a gente fez, teve vários que vão ser importantes, podem ser importantes numa futura continuação. Se vai ter uma continuação, depende de vocês. Tá aí na mão de vocês. Então, é legal a gente falar sobre isso e falar, poxa, o Brasil tem
muita, mas ainda tem, né? A gente vai falar sobre isso. Tem produção de animações, HQs, histórias em quadrinho. E poxa, isso é super importante, até porque é a onda do momento. Você pode pegar para prestar atenção, as HQs já se tornaram cultura popular. Já tem série de filmes de heróis, Marvel, DC, tal. Tá começando agora, mas vai ficar boa, eu acredito nela. Também. No cinema, né, cara? Então já é uma coisa grandiosa. Mangá. Não é mais só ali entretenimento qualquer e pronto. Não. Só que no Brasil ainda tá engatinhando ainda. Não chegou no seu auge. Mangá também tá fazendo muito sucesso no Brasil. Então, poxa, esse é o momento das pessoas começarem os brasileiros começarem a se desenvolver histórias. Porque, poxa, se tá tendo lá, tá fazendo sucesso aqui, então tem que ter aqui. Não, assim, desmerecendo nada, mas, poxa, a gente tem capacidade de fazer muita coisa. Existe todo um preconceito para Brasil, merda. É brasileiro lá, então, né, daquele jeito. Então, se o Brasil é uma merda, então você é uma merda. Algumas pessoas já generalizam. Reclamar assim do nada, não. Pô, tem muito potencial, você pode ver o YouTube. Cara, tem muitos canais aí, tem muito conteúdo. Tem muita gente talentosa também. Tem merda, mas é pouco. YouTube sempre tem. Tá foda. Qualquer lugar que você for vai ter os ruins. Natural. Faz parte. Animação brasileira. Tem, poxa. E a gente vai falar assim, algo que a gente conhece. Uma história de amor e fúria. Uma animação também que foi boa. Deveria ter continuação, mas não teve porque ninguém conheceu. Mas foi muito legal. Só assistindo pra ver. A gente coloca o link aí embaixo. Depois do Fim do Mundo. E tem até um canal no YouTube, né, que fala sobre desenvolver histórias assim. Tem um canal muito bom sobre essa parte mais voltada para histórias em quadrinhos mesmo, que dá bastante informações. Ele mostra muito da experiência dele e dá dicas ótimas para quem está começando, porque você não encontra tão fácil assim esse tipo de coisa, que é o do Crass Conversa Oficial. É bem legal o trabalho do cara, admirável. Aí você fala, nossa, esse aqui é um menino esqueleto, né? Os caras estão falando aí do potencial brasileiro porque estão fazendo um mangá próprio, esse que é a audiência. Não é isso, cara. Não, a gente não está dizendo que o nosso é o grande revolucionário, nada disso. Só passa a olhar o conteúdo brasileiro, não tenha preconceito. Tá falando, tipo, poxa, você é brasileiro, cara, você não tem preconceito. Cara, porque tem gente que eles dizem, porque no Japão o editor vai atrás do cara, mas, ou então, sei lá, Europa, não sei. Só que aqui, lá é o Japão, né, cara? Aqui é o Brasil, a gente tá na nossa realidade. E a única pessoa que vai poder mudar isso para um dia ser melhor é a gente mesmo, as pessoas que fazem hoje. Isso aí, porque hoje é o futuro de amanhã. Não, o amanhã é o futuro de hoje. Né? É isso aí, mano. Então, por favor, leiam Martyrion. Aí se vocês pegarem o porquê do nome, cara, admirável, porque não vai acontecer. Vai ser bem. Leiam Martyrion e, poxa, critiquem, avaliem, comentem aí embaixo no YouTube. Crítica então, de vocês é crucial para nossos próximos trabalhos ou para esse mesmo, para a gente avaliar. O próximo trabalho vai ser só dele, afinal de contas, ele que quer ser um desenvolvedor de mangá, eu sou só um ajudante. E aí, você tem que falar alguma coisa sobre isso? Já tem algo assim engatilhado ou o que vai ser? Onde eu vou postar esse vídeo, que é onde vocês estão vendo agora, nesse canal eu pretendo fazer alguma coisa, mas eu não tenho nada ainda muito certo que eu posso já falar aqui e prometer, mas eu realmente penso em postar vídeos de alguma coisa, assim, com uma palavra. Uma palavra, cadê? Onde? Com um ritmo. Loading, vai sair. Com um certo ritmo frequente, mas nada assim que eu já tenho em mente. Nada muito certo ainda. Então, basicamente é isso. Por favor, leiam Martyrion, comentem, avaliem. Curtem, compartilhem nas suas redes sociais com as pessoas que vocês conhecem, né, que gostam desse tipo de coisa. E é isso. Falou, eu acho que é isso. Falou. Até a próxima.